Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou Pedro Stait. Eu sou a Mariana Moreira e se você quiser mandar um e-mail pra gente com uma crítica, um elogio, uma sugestão de pauta, você pode mandar um e-mail para contato@tvuerj.com.br. Exatamente. A partir do dia 17 de fevereiro, a nossa universidade, a UERJ, vai fazer um recadastramento de prestadores de serviço e dos bolsistas da nossa universidade. Mais informações agora com o Luiz Portilho. A SRH, Superintendência de Recursos Humanos da UERJ, convoca todos os prestadores de serviços e bolsistas ligados à universidade para a atualização dos dados. Os convocados devem comparecer entre os dias 17 de fevereiro e 7 de março, das 7 às 19 horas, no Pavilhão João Lira Filho, Bloco D, Sala 1001, primeiro andar, com a seguinte documentação: original cópia de CPF, carteira de identidade, PIS, PASEP ou NIT, cartão bancário, frente e verso assinado, visto permanente para quem for estrangeiro e comprovante de residência. E nós alertamos que o não comparecimento sem justa causa do prazo estabelecido implicará no cancelamento e suspensão da bolsa automaticamente. É isso aí. Bom, a chuva trouxe alguns transtornos para os cariocas nesse domingo e nessa segunda-feira. Algumas áreas, inclusive, estão até agora com muitos problemas. Desde as 7 horas da manhã de ontem, a Defesa Civil recebeu 85 chamadas, sendo que dessas 85, mais de 50 foram a partir da segunda-feira, a partir de hoje, às 7 da manhã, e pelo menos 50 foram registrados. Esses registros são referentes a quedas de árvores, a ameaças de desmoronamentos de muros de contenção, deslizamentos, falta de luz, entre outros. Alguns bairros da cidade ficaram sem luz, e um caso curioso foi no Maracanã, no meio da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense, no jogo. Houve um desligamento da eletricidade, da energia elétrica, e ficou um tempo lá no apagão do estádio. Curioso, mas pelo menos as coisas voltaram ao normal lá no Maracanã. O que não aconteceu a mesma coisa em bairros como Jacarepaguá, Bangu, Caxambi, Vila Valqueira e Ilha Governador, que continuam sem luz. E apesar do céu claro de hoje, pequenas pancadas de chuva e trovoadas podem cair agora nesse finalzinho de tarde e no início da noite. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima deve chegar a 18 graus Celsius na região serrana e a Defesa Civil está em constante estado de alerta. O problema do verão é que você acaba se enganando, sol de dia e muita chuva, e pessoas desguarnecidas acabam se dando mal. Bom, de acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Federal, o Rio teve o carnaval mais violento nos últimos 3 anos. Violência que eu digo é nas estradas, acidentes e coisas em geral. Os números atuais mostram um aumento de 17% no número de acidentes e foram registrados 149 pessoas feridas e 15 mortas. Mais do que no ano passado, por exemplo, que teve 136 feridas e 13 mortos. A Polícia Rodoviária Federal associa essa imprudência no trânsito com as fortes chuvas que marcaram o feriado. O carnaval foi bem chuvoso e cerca de 16 mil veículos foram multados por excesso de velocidade e 8.712 por outras infrações. No ano passado, o número total de multas foi de 3.515, ou seja, esse ano foi muito mais que o dobro. E além de carros, 58 estabelecimentos foram autuados por vender bebidas alcoólicas na beira de estrada e 3 motoristas foram presos em flagrante, Pedro. Não é um problema. O pessoal não anda fazendo a sua parte, já que não é para vender na beira de estrada, eles continuam fazendo isso e deu no que deu. Esses são os números da falta de responsabilidade. Isso, e partindo um pouco para a política, o governo decidiu hoje apoiar a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito com deputados e senadores para apurar irregularidades no uso dos cartões corporativos do Executivo, depois que a oposição aceitou retroagir o prazo de investigações para 98, que foi o ano do Fernando Henrique Cardoso. Os democratas e os tucanos aceitaram incluir os gastos do ex-presidente. Exatamente. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que foi o autor da proposta, não tinha recebido respaldo da ala governista, só da oposição. Só a oposição aderiu à proposta porque a ala governista estava com medo, de que a CPI fosse usada para fins políticos e não para desvendar realmente a verdade. O líder do governo do Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, no entanto, aceitou colaborar ao saber que as contas B do governo FHC foram investigadas. Contas B seria uma alusão ao cartão corporativo, porque na época não existia, agora naquela época eram as contas B do
Fernando Henrique Cardoso. Os cartões corporativos eles foram implementados oficialmente só em 2001, já no governo Lula, mas o mecanismo ele foi criado mesmo em 98, no segundo mandato do Fernando Henrique. E os governistas apostam que a comissão encontrará irregularidades no governo do Tucano, mas a oposição sustenta que o foco principal será as recentes denúncias, ou seja, eles querem pegar mesmo o governo do PT e PMDB de uso irregular dos cartões corporativos. É isso aí. A CPI será composta por 22 titulares divididos, 11 deputados e 11 senadores, e também vai ter 22 suplentes. O governo tenta a relatoria, né, da CPI para que ela possa conduzir as investigações, poder talvez esconder, talvez blindar alguma informação que não é o desejo de que se torne público. O que não vai se tornar público de maneira alguma são os gastos do presidente, que é assunto de segurança nacional e vai permanecer oculto. Mas já a investigação já é uma boa coisa, já é né? um passo adiante. Isso, e saindo um pouco do Brasil, indo para o Timor-Leste, o governo desse país declarou hoje estado de exceção, toque de recolher, por 48 horas após os atentados contra o presidente timorense José Ramos Horta, que foi hospitalizado em estado grave, e o primeiro-ministro Xanana Guzmão, que escapou ileso do atentado. O chefe do Estado interino e vice-presidente do Parlamento, Vicente Gutierrez, ele aprovou a medida que contempla o toque de recolher a partir das 8 horas do Timor-Leste, 9 horas da manhã, aqui de Brasília. É isso aí. A polícia da ONU no Timor-Leste está em alerta máximo e busca, junto às autoridades timorense e à Força Internacional de Segurança, os agressores e também busca restabelecer a paz depois de um tempo. Já estava começando a ficar melhor a situação lá no Timor-Leste, depois de 2006, vários problemas de decorrência também militares, que tirou totalmente o equilíbrio lá do Timor-Leste. De acordo com o porta-voz militar Domingos da Câmara, o líder rebelde Alfredo Reinado e um de seus homens morreram no ataque. Já um segurança do José Ramos Horta morreu também no conflito, no atentado contra o chefe de Estado. O primeiro-ministro Xanana Guzmão, como a Mariana falou, escapou ileso, falou o seguinte, abre aspas, eu considero este incidente uma tentativa de golpe de Estado de Reinado que fracassou. O ministro disse ainda que a operação foi planejada com a intenção de paralisar o governo e criar grande instabilidade no país. E ele afirmou ainda que o governo não cairá por causa disso. O Reinado, como o Pedro falou, o cara que fez o atentado, ele é um dos 599 militares que foram expulsos por denunciar corrupção e nepotismo no país em 2006. É isso aí. A Austrália e a Nova Zelândia, que já têm tropas lá no Timor-Leste, afirmaram que vão enviar mais ainda para tentar assegurar o equilíbrio lá no Timor-Leste, que foi posto em xeque com esse atentado. Isso. E vindo um pouco agora para as notícias aqui na América, nos Estados Unidos, o final de semana foi do candidato democrata Barack Obama. O senador pelo estado do Illinois, Obama, ele superou pela primeira vez a candidata, supercandidata, né, Pedro, Hillary Clinton, na quantidade de delegados muito importantes, né, na eleição americana para a convenção democrata, que elegerá o candidato à presidência dos Estados Unidos após as prévias no estado do Maine. O Obama está bem à frente da Hillary com uma vantagem de apenas 3 delegados. Exatamente. Além de Maine, a Hillary Clinton perdeu nesse final de semana em Nebraska, em Washington, na Louisiana e nas Ilhas Virgens, ou seja, não ganhou nada nesse final de semana e o Barack Obama conseguiu ultrapassar a primeira vez nas eleições, tirando na primeira prévia que não tinha muita coisa para ser esclarecida. Se bem que agora, com esse empate praticamente, não tem muita coisa para falar. Essas derrotas consecutivas no final de semana resultaram na troca de gerentes da campanha da senadora de Nova York, da Hillary Clinton. Os números incluem, no entanto, os 213 superdelegados que votariam em Hillary e os 139 que apoiariam Obama. Os superdelegados, eles têm uma liberdade para mudar de opinião durante a convenção, por isso que eles são muito importantes, porque o voto deles, na verdade, é que decide. Os 444 superdelegados ainda não decidiram qual dos dois irão apoiar. Para alcançar a nomeação, um democrata tem que ter um total de 2.025 delegados. E o Obama ganhou em 5 primárias nesse final de semana. Ele conseguiu 15 dos principais delegados do Maine contra apenas 9 da candidata Hillary na Convenção Nacional. Exatamente. Sendo que são 2025, eles ainda têm 1.134, 1.137. O jogo ainda está totalmente aberto e a busca por influência de outros políticos seria muito importante. Terça-feira é dia de mais primárias em Virgínia, em Maryland e em Washington, D.C. Esse último, o Distrito Federal, inclusive, vai ser apenas vai ser a prévia democrata junto com esses dois estados, mas para os republicanos será só o Distrito Federal de Washington na terça-feira.
E segundo as pesquisas, Obama deve vencer as 3 primárias. E essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Se você quiser entrar no nosso blog, é só entrar no www.blogdatvUERJ.blogspot.com. A gente se encontra numa próxima conexão. Até a próxima conexão.